Estamos no ar. Vou avisar a galera lá do Telegram. Rapidinho aqui, deixa eu dar um toque. Cadê professores plugados? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando uma live aqui nos nossos canais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Está convidado para ir lá ver a nossa live. O tema de hoje é: você precisa usar a agenda Soufflé. Vejo você por lá. Hamilton Viana, um grande abraço. Pronto, já dei o recado e vamos começar agora. Então, vou explicar para você o que é esse uso, né, dessa agenda Soufflé. Bom, quando você lembra, né, do chocolate Soufflé, é um chocolate macio, mas ele é cheio de buraquinhos, né, ele é aerado, ele é cheio de espacinhos vazios. E é isso que tem que ter a sua agenda, né? Ela tem que ter alguns espaços, não pode ser aquela agenda assim, eu acordo às 5 da manhã e vou dormir às 10 e eu só tenho espaço de meia hora para eu almoçar e acabou. É um compromisso encaixadinho em cima de outro, né? Então a agenda Soufflé, ela vai ter alguns espaços vazios, eu vou deixar lá uma hora, enfim, você vai achar a melhor condição para você fazer isso. E você vai, então, continuar com o seu dia, né, com esses espaços todos aí para você. Deixa eu só ver se está tudo certo lá, se estamos aqui no... Vamos ver aqui... Opa, tá lá. E tá tudo certo. Então, você tendo esse espaço, vai te dar uma certa flexibilidade, né? Para você encaixar algumas coisas que vão aparecer durante o seu dia. E isso, cara, é fatal, né? Sempre vai aparecer um outro compromisso, a reunião que era para durar uma hora, durou 1h15, enfim. Né? E aí você tem que ter uma agenda de forma a não se tornar talvez uma agenda de um consultório médico, um consultório dentário, que assim, os pacientes estão encaixadinhos, sei lá, meia hora para cada um, né? Aí o paciente das 9 horas atrasou 5 minutos, ele era o primeiro. E, lógico, que a lei de Murphy diz que aquele paciente, o atendimento dele não vai acontecer em 25, não vai acontecer em 30 minutos, que era o padrão, vai acontecer em 40 minutos. Então, o segundo paciente do dia, já tem ali um delay de 15 minutos, já está atrasado 15 minutos. Bom, aí você imagina o que vai acontecer no final do dia, né? O cara que era às 5 horas vai ser atendido às 8 da noite, se brincar. Então, quando você deixa esses espaços, né, você resolve ou reduz a incidência desses problemas, né? E como é que você não deve criar esses espaços? Você não deve criar esses espaços cancelando compromissos, né? Cancelando compromissos ou deixando, pior do que cancelar compromissos, se a sua agenda já está cheia, o que você tem que fazer é começar a priorizar as coisas. Mas, se você também, o que você não pode fazer é assim, vou deixar, eu tenho agora 15 minutos, vou dormir. Cara, não é uma boa coisa, né? Você deixa aquele espaço, e aí, se você não usar, porque não apareceu nenhum outro compromisso, você sempre precisa ter algumas atividades de backup. Por quê? Porque aí você aproveita o seu dia. E quais seriam essas atividades de backup? Essas atividades de backup, por exemplo, é uma leitura. Você tem um livro que você está lendo, e aí normalmente você lê por meia hora no final do dia. Depois que você acabou o trabalho, você lê por meia hora. Se você tinha uma janelinha de meia hora entre uma consulta e outra, enfim, entre um compromisso e outro, que poderia encaixar algum compromisso ali, e você não usou, antecipa, né? Depois vai fazer o quê? Vai sobrar lá na frente uma meia hora que não tem teto, e aí você pode, por exemplo, encaixar, enfim, um outro compromisso, porque esses compromissos, eles podem ser encaixados não só no começo, antes de começar o dia, ou nem depois, né? Não é só no meio ali. Ele pode vir antes, pode vir depois, enfim.
sempre dá para você usar mais alguma coisa, produzir mais alguma coisa, se cuidar de alguma outra forma, né? Ou até mesmo assim, eu não preciso ficar produzindo. Tá, você conseguiu lá uma hora, cara, vai cortar seu cabelo, vai fazer a unha, vai fazer uma massagem relaxante, enfim, né, vai nadar, vai fazer outra coisa, né, vai se cuidar. Não precisa necessariamente só encaixar trabalho, porque a gente tem lá os vários pilares que a gente precisa equilibrar na nossa vida, né? E por que você, deixando a sua agenda dessa forma, isso pode te ajudar a chegar mais rapidamente nessa sua meta, né, nessa meta que a gente está definindo aqui nos nossos encontros, de gerar, de criar essa renda extra, recorrente e todos os meses de pelo menos R$ 3.000. Porque quando quando você tem esses espaços, você se reserva um tempo para poder pensar em novos projetos, você se reserva um tempo até para encaixar uma reunião. Hoje, por exemplo, né, eu teve uma demanda aí, uma pessoa me procurou pelo WhatsApp e queria conversar sobre um projeto. E coincidentemente, eu tenho uma janela, eu tenho algumas janelas durante o dia, e aí precisa também, né, precisa bater a minha agenda com a agenda dela, e coincidiu da gente ter uma janela em conjunto para a gente poder conversar, mais para o final mais à noite. Então já está agendado para a gente conversar depois, à noite, para a gente conversar sobre esse assunto. Se eu não tivesse essas janelas durante o dia, mesmo que ela tivesse, não ia bater. Eu teria que cancelar algum compromisso para poder abrir esse espaço e para eventualmente rolar esse projeto que vai, lógico, me trazer. Eu vou promover uma transformação para ela, mas ela também vai me promover uma transformação, porque vai ter um retorno financeiro aí nesse projeto, nessa parceria que a gente pode firmar. Então, se você não tem esses espaços, você engessa de uma tal forma que não entra nada novo ali, né? Que não entra nada novo. E uma coisa que é legal é assim, à medida que você consegue implementar esse hábito dessa agenda soufflé, cada vez mais vão sobrando mais espaços. Por quê? Porque você potencializa a transformação que você está promovendo no público ou nas pessoas mais individualizadas. E lembra, né, a recompensa financeira é diretamente proporcional à transformação que você promove. Ou a transformação total de um grupo. Vamos imaginar que a gente conseguisse aqui quantificar a transformação, né? Eu posso promover para uma pessoa uma transformação em 10 graus, tá? Ou eu posso promover 1 grau para 10 pessoas, ou para 15 pessoas. Percebe? Então a soma disso aí sempre vai ter um valor bacana. Então, enfim, é nessa linha, né? E à medida que você vai fazendo isso, você consegue, às vezes, com uma ação, atender a mais pessoas, promover uma transformação maior e tem um retorno maior. E te permite ir liberando mais espaços, trocando algumas atividades que não são prazerosas para você. Porque, como eu sempre falo, né, a happy hour não é sexta-feira às 6 da tarde. A happy hour é a semana toda, né? Se você está fazendo alguma coisa que não é happy hour para você, você precisa procurar. Lógico, não é assim, hoje eu entendi isso, amanhã eu vou largar tudo. Não. Tem uma transição. E é isso que a gente está fazendo aqui com essa renda inicial de R$ 3.000 adicional. Beleza? Então, como é que você pode fazer isso, né? Se você está com a sua agenda lotada já. Eu tenho aula de manhã até de
até a parte da manhã inteira, depois eu tenho o almoço, aí a aula começa à tarde e vai até de noite, depois eu saio correndo, vou pegar minha filha no outro colégio que ela estuda, ou ela estuda no mesmo colégio que eu dou aula, que já é um ganho incrível, né? Porque você não ganha, não perde tempo aí, ou não gasta tempo no trânsito para se deslocar de um lugar para outro. Mas aí eu chego em casa à noite, eu preciso cozinhar, preciso fazer o jantar dela. Então, primeiro, né, lista todo esse seu trabalho, vê se dá para encaixar alguns intervalos. Por exemplo, no intervalo do lanche. O que você faz no intervalo do lanche? Lá no chamado recreio da manhã ou da tarde? Né? Vê se dá para encaixar alguma coisa ali. Vê se dá para encaixar alguma janela, se dá para deixar aquela janela como oficial. Ah, mas como é que eu deixo uma janela oficial, por exemplo, na hora do almoço? Bom, se você ficar, por exemplo, na sala dos professores, ali é o lugar para ser encontrado pela diretora, pelo diretor, pela coordenadora, pelo coordenador, e fazer aquela tarefinha extra que ele queria que você fizesse na hora do seu almoço, né? Então, sai da sala dos professores, vai almoçar em outro lugar. Ah, e no intervalo, mesma coisa. A não ser que faça parte da sua agenda conversar, trocar informações com os professores, e aí, beleza. Tá? E à noite, como é que é? Ah, todo dia eu gasto 1 hora para fazer o jantar. Ok, e se você preparar o jantar, preparar as suas refeições no final de semana, para poder só aquecer, só descongelar quando você chegar em casa à noite. Enquanto você coloca a sua filha para tomar banho, seu filho para tomar banho, se você faz isso, né, nesse horário aí, se ele já não veio tomado banho da escola. Enquanto você faz isso, você vai aquecendo o alimento, a hora que ela sai do banho, já está a comida prontinha, janta, tá, você já ganhou um tempão aí. Ah, mas eu gosto de fazer a comida fresquinha. Legal. Você gosta de fazer a comida fresquinha todo dia, então contabiliza isso na sua agenda. Mas ainda assim, percebe? Vê se você consegue arrumar alguns espaços, alguns intervalos para deixar fixos na sua agenda e a partir daí você começa a encaixar coisas novas. Né? O meu caso começou assim. Eu, assim que eu me formei, eu comecei a. Eu já trabalhava durante o dia, amanhã e até de tarde, né? Eventualmente eu precisava ainda ir na fábrica para ver algum processo que estava rodando lá. Eu precisava ir à noite, mas eu comecei a fazer um curso de pós-graduação. Aí eu terminei esse curso, na verdade eu fiz 2 disciplinas desse curso, e depois eu comecei a dar aula à noite. Fui dar aula num colégio técnico à noite, e aí fui pegando mais aula, mais aula, mais aula. Quando eu vi, eu estava com a semana toda tomada. E não contente com isso, eu peguei aula no cursinho. Né? E aí eu consegui remanejar as aulas do colégio técnico, fiquei com alguns dias no cursinho, e essas noites que eu tinha no cursinho acabaram esticando também para algumas aulas adicionais no sábado. E eu tenho várias amigas, professoras, que têm essa agenda lotada e conseguiram, né, fazer algumas trocas, algumas substituições, alguns ajustes de comportamento, sem perder muito da qualidade que elas fazem. Por exemplo, nessa história do jantar aí, você preparar no sábado, você preparar as refeições da semana toda, já separar, deixar em potinhos e congelar isso tudo, gasta um pouquinho mais de tempo, mas o tanto de tempo que você ganha durante a semana no preparo desses alimentos eh, suplanta, né? É maior do que isso. Então vale muito a pena você fazer esse negócio. Vale muito a pena, né? Aplicar essa agenda soufflé, criar essa agenda soufflé. Quando você fala dessa questão da agenda soufflé, muitas vezes, né, vem a seguinte imagem: ah, mas eu estou perdendo qualidade de vida, eu estou deixando de fazer algumas coisas, né? Eu poderia estar fazendo mais. Então, vamos pensar aqui.
Primeiro, né? Quanto mais diversas forem as atividades dentro de uma mesma área, e eu já vou exemplificar isso, a oportunidade de haver uma mistura, alguma confusão é bastante grande. Eu vou dar um exemplo. Vou imaginar que você seja um professora de química, tá? Mas como você fez o curso de química, você também manja um pouquinho de física, manja um pouquinho de matemática, e aí aparece para você lá uma oportunidade de dar um reforço de física para, de repente você está dando aula na faculdade e aparece um aluno do colégio que precisa de aula de física bem básica. Aí você vai pegar a aula de física. Aí aparece também uma aulinha de biologia, né? Um reforço de biologia. Aí você vai pegar. Quando você começa a fazer isso, você está diversificando. Então, é diferente de você pegar uma aula de química, outra aula de química, outra aula de química para fazer o reforço, porque aquilo já é o assunto, você não tem que fazer uma preparação adicional para aquilo, percebe? E quando você pega coisas muito diversas, você tem que fazer preparações adicionais e isso acaba consumindo um tempo maior para você. E ao invés de criar espaço, o seu chocolate está ficando mais compacto. Vai parecer aqueles chocolates 70% de cacau, né? Que é bem compacto, é mais durinho até. E outra coisa, você fala assim, estou perdendo qualidade. Por exemplo, né? Se eu preparar as refeições todas no sábado ou no domingo para a semana toda, eu não terei a comida fresquinha. Ok, é verdade, né? Tem uma pequena diferença, mas é muito maior do que isso. E não é assim uma diferença tão grande, uma diferença nutricional muito pequena, né? Desde que você não queime a comida, é muito pequena do que fazer fresquinha e na verdade as pessoas que eventualmente reclamam, se você vou pegar um exemplo simples aqui, você pega um arroz que estava congelado e aquece ele direitinho, com as técnicas certinhas no micro-ondas, e pega um outro e faz na hora, se você oferecer os dois para a mesma pessoa, vai ser difícil ela ver grandes diferenças, né? Vai ser difícil. Então, você acaba, entre aspas, né, sacrificando algumas coisas, mas o ganho que você tem é muito grande. E não é um sacrifício real, né? Muitas vezes é um sacrifício só que está na cabeça da gente, né? Como é que a gente não pode, então, criar essa agenda? Qual é o comportamento que a gente não pode ter quando a gente decide criar essa agenda soufflé, né? Adaptar a nossa agenda para ela se tornar uma agenda soufflé. O comportamento que você não deve ter, que vai dar ruim, né, é você começar a tirar compromissos aleatoriamente sem fazer aquela avaliação que eu falei para você. Você precisa fazer aquela avaliação. Que avaliação, Milton? Já esqueci. Bom, a avaliação é a seguinte: você primeiro precisa listar tudo o que você faz e faça isso, por exemplo, por 2, 3 semanas, né? Anote todos os dias o que é que você faz, tá? Desde a hora que você levanta, a hora que você levanta, o que você faz depois, vai. E eu vou dar um exemplo bem, parece besta, né, para você, mas eu levanto cedo todos os dias, aí depois de acordar, abrir os olhos e tal, eu saio da cama e a primeira coisa que eu faço é vir aqui no escritório, que fica vizinho ao quarto, né, para eu desligar o celular. Porque normalmente é o alarme do celular que está tocando, e se eu acordo um pouquinho antes, eu percebo assim, eu venho e se já está perto da hora de levantar, eu já desligo o alarme. Então sempre eu levanto e venho para cá. Depois, eu tenho algumas atividades, por exemplo, vai escovar os dentes, vai fazer café, vai fazer a meditação, vai fazer a leitura. E essas coisas, elas são, uma vai para lá, outra vem para cá, outra vai para lá, outra vem para cá. E aí o que eu procurei fazer? Eu procurei fazer uma linha já de sequência. Então, se eu estou no escritório, o que é mais perto? O mais perto é escovar os dentes. Então, já vai escova os dentes. Depois,
eu vou para o lado de lá, eu vou para a sala que fica perto da cozinha, e aí eu já faço as atividades todas que tem para lá. Eu vou para a sala, medito, depois já faço o café, aí eu já tomo o café na sala, vou na cozinha, faço café, tomo café na sala, e aí eu venho para o escritório e já faço a leitura e já começo a trabalhar, por exemplo. Né? Então, eu fiz uma linha para fazer o circuito completo de uma volta só, sem ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Porque se você cria esse hábito, você vai perceber que, mas eu ganhei ali o quê? 1 minuto? Tá, mas e quantas operações dessas você faz durante o dia? Se você fizer 20 operações dessas, você ganhou 20, 30 minutos. Ó que legal. Meia hora, já dá para você fazer bastante coisa em meia hora. Percebe? É uma questão de otimizar o seu tempo. Então você precisa ter isso claro para você, né? Esse é o jeito que você vai que você tem que começar a ajustar a sua agenda. Não é assim, hoje eu descobri, amanhã minha agenda já vai ser soufflé. Se puder ser, é ótimo, né? Mas é legal você ter isso. Por quê? Porque às vezes tem compromisso que acontece a cada 15 dias, então ele tem que estar previsto ali na sua agenda, e depois que isso tudo está pronto, aí é rotina, é disciplina, né? Que é a forma de implementar essa agenda soufflé é você ser uma pessoa disciplinada. Não consegui cumprir, furei aqui, pega a chibata e pá, 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 dá 50 chibatadas. Não, não é isso. Beleza, por que aconteceu isso? Porque alguém ligou e eu fiquei falando, aí eu puxei um assunto, puxei outro, estiquei a conversa e acabei gastando 15 minutos na ligação, quando era para gastar 2 minutos. Então você já sabe, da próxima vez você vai ter isso como alerta, né? Você não vai deixar, por exemplo, as suas ligações telefônicas se esticarem muito tempo, né? A pessoa ligou, fala, então, o que você precisa? Essa informação é assim, assim, assim. Beleza, posso te ajudar em mais alguma coisa? Não. Vou ter uma reunião agora, tá? Depois a gente se fala. Tchau, beijo. Foi, pronto. Resolve a coisa o mais rápido possível. Não estica, porque vai avançar nos outros, né? Vai avançar, inclusive, nos espaços vazios que você deixou, que era para encaixar uma outra coisa, né? E a forma que eu entendo, né, mais adequada é exatamente isso: é você primeiro fazer um levantamento de todas as suas tarefas, ver o que você consegue encurtar, ver o que você consegue eliminar e ir criando esses espaços. E deixar também as tarefas de backup, né, tipo uma leitura, tipo terminar de corrigir um texto que eu tenho que corrigir, tipo corrigir algumas provas que você tem, né? Vai encaixando nesses horários vazios e leva essas coisas aí, né, com você. Lógico, você não vai carregar a sua biblioteca inteira, né, um carrinho cheio de, uma carreta cheia de livro, de material, de papel, você, não, né, porque os espaços ali, não, e isso também é pouco prático. Então, tenho 10 salas para corrigir. Leva um envelope. Se der um espaço, eu vou lá e corrijo. E um livro que você está lendo. Isso não vai ocupar muito mais espaço na sua bolsa, na sua mochila, né? Você consegue fazer isso sem grandes problemas. E aí, se você acha que esse procedimento, né, de ter essa agenda soufflé, de ajustar a sua agenda, que hoje é compacta, às vezes é bagunçada, para uma agenda soufflé, né, que tem espaços regulares para você ir encaixando compromissos, ou até para pegar variações de tempo dos seus compromissos. Qual seria então a forma, o passo a passo, agora na ordem certinha, para você implementar? E eu vou te falar, né, o que eu apliquei para mim e o que eu vi, que eu comentei, que eu vi algumas colegas, algumas professoras fazendo também. Então, a primeira coisa é saber aonde é que você está, ou seja, como está a sua agenda. A hora que você acorda até a hora que você vai dormir, de segunda a domingo. Tá? De segunda a domingo. Faz isso uma semana, faz isso 2 semanas. E aí, se você vê que não tem grandes variações, beleza. Mas tem um dia que eu fui no dentista. Cara, mas você não vai no dentista toda semana, né? A não ser que você esteja fazendo um tratamento, mas às vezes você vai fazer uma revisão. E aí, se a partir daquela revisão entrou
um tratamento, como vai começar um tratamento, aí o que você tem que fazer? Aí você vai colocar na sua agenda. Muito provavelmente você vai ter os espaços já para encaixar esse tratamento dentário que você vai precisar fazer. Então faça esse levantamento para 2 semanas. A partir dessas tarefas que você levantou, veja o que é que você consegue compactar, como é que você consegue compactar essas tarefas, vê se você consegue ganhar tempo, vê se você consegue juntar tudo, por exemplo, no sábado, no domingo, como limpar a casa, ao invés de dar uma varridinha na casa todo dia, né? Faça um varridão no sábado, né? Junta isso, em vez de ficar 10 minutos todo dia, você fica 1 hora no sábado, 1 hora tem 60 minutos, são 6 dias, você vai ganhar um pouco de tempo durante a semana, né? E, enfim, preparar as refeições, lavar a roupa tudo de uma vez, né? Deixar a louça para enxugar ou para guardar. Pensa, ó, enxugar a louça. Às vezes não é um procedimento muito. Cara, lavar tudo bem, né? Eu também não gosto de deixar a louça suja. Mas aí, você deixou lá para secar, você não precisa enxugar a louça. Pô, ainda mais no país que a gente vive, né, que as temperaturas são em média mais altas, a louça vai secar sozinha, então deixa ela lá secando, aí no outro dia você guarda, né? Aqueles 10 minutinhos que você ia enxugar a louça, você já, né, já fez, já sobrou um tempo para fazer outra coisa. Percebe? Então, a hora que você consegue compactar essas atividades, aí você vai ver que sobra alguns espaços. Veja se você consegue remanejar. Por exemplo, tem 2 atividades e tem 15 minutos antes da atividade 1, 15 minutos depois da 1 e 15 minutos depois da 2. Será que eu consigo compactar e fazer um intervalo, juntar esses intervalinhos de 15 minutos e gerar um intervalo de meia hora? Porque de repente aí meia hora eu consigo fazer uma sequência de exercícios lá da academia, eu consigo ir na academia, eu consigo correr meia hora no quarteirão, enfim. Às vezes, então faça esses ajustes e a partir da terceira semana você começa a perseguir essa sua nova agenda, essa sua agenda soufflé. E vai colocando ali, cumprir, 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 não cumprir, ok, verifique o que aconteceu e bota atenção nisso, né? Naquela ligação, por exemplo, de que você ligou para um conhecido seu e ficou falando mais tempo do que você gostaria de falar, né? Dá um corte, aprenda a dizer alguns nãos, né? Porque quando você começa a fazer isso, você vai estar apto, né? Mas como isso vai me fazer ganhar dinheiro? Cara, isso vai abrir oportunidade para você criar eventos para chegar nessa renda extra que a gente quer chegar, ok? Eu vou te convidar para se inscrever nos nossos canais no Telegram, no YouTube, no Facebook, no Instagram. O link para todos esses canais aí, né, para todos esses pontos de contato, essas redes sociais, o link e o endereço para todos eles está na descrição desse vídeo, lá no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, algum assunto que você gostaria que a gente falasse, é só ir nessas mídias, né, nessas redes sociais e colocar ali nos comentários, coloca a sua dúvida, coloca os seus comentários, o seu pedido de assunto para a gente falar, que a gente vai ter o maior prazer, o maior carinho de preparar alguma coisa e falar para todo mundo desse assunto que você quis. E a gente está preparando aí, está saindo do forno, né, mais um canal de conteúdo que é o podcast. Logo, logo a gente vai divulgar aqui o nosso podcast lá no. Eita! Nos... Ai, meu Deus, no Spotify. Puta, deu um branco. A gente vai falar o endereço, né, do nosso podcast lá no Spotify, em outros concentradores de podcast, para você também acompanhar a gente aí quando você estiver no carro, quando você estiver na academia, que você não precisa ficar vendo o vídeo, você só ouve, bota lá o seu celular com fone de ouvido e corre, vai lá na sua esteira e manda bala e vai ouvindo aí o nosso podcast, beleza?
E, como eu falei, então, os links vão estar colocados aqui na descrição do vídeo, o podcast está saindo, e eu sou o Hamilton Viana, esse foi mais um episódio do nosso podcast Professoras Plugadas. Eu vejo você, então, num próximo vídeo. Um grande abraço e faça um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde. Eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo. Bye, bye. Que a força esteja com você.